Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação do devocional do dia de hoje, dia 21/7/2026. E hoje nós estamos em Eclesiastes, capítulo 1. O verso é de número 8 em diante, falando sobre o que Deus diz sobre os estados da vida, da depressão, os sentidos da vida, os objetivos e desafios dos dias terrenos, ok? Nós vamos então dar sequência aqui no verso de número 8, que diz assim: todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Hoje nós vamos falar algo interessante sobre a natureza da nossa criação, a natureza dos nossos sentidos, da nossa alma, do nosso espírito, em junção com a característica da natureza da geografia, que vai em conta com o estado e estilo de vida dos dias terrenos, né? Nós somos feitos por um Deus eterno, um Deus constante, um Deus que não morre à força, né? A capacidade, a habilidade, a vida que Ele tem. Nós somos feitos por um Espírito eterno, através do Espírito de Deus. Temos uma alma eterna. Então, o nosso pensar, o nosso sentir, as nossas emoções, as nossas reações de impressões e expressões, a nossa, de certa forma, reação e percepção das coisas são ingredientes do nosso sentimento, nosso querer, nossa mentalidade, nosso pensamento, ingredientes da alma que nunca vão morrer, eles são eternos, assim como a nossa consciência, a nossa profunda mentalidade, né, a subconsciente, as nossas intuições, razões mais profundas, elas são ingredientes do espírito que também não vão morrer, não vão se desfazer, são eternos. Uma vez que eles são eternos, eles percebem o que passa pela vida, ao redor da vida, de forma constante, não tem fim, né? E aí, uma vez que a nossa alma é eterna, nosso espírito é eterno, estamos num planeta que ele não é eterno, né? Ele está numa constância de rotatividade constante de manutenção, né? Por isso que já olhamos aqui o vento, o sol, olhamos o Eclesiastes falando sobre os ribeiros, os mares, as águas, não param, estão em constante caminho eterno, porque faz parte do viver de manutenção para o ser humano. Começa uma geração, vai outra geração embora, começa outra geração, e assim não tem fim. Por que não tem fim? Porque o nosso Deus, ele é eterno e nos fez com vida eterna. Mas a matéria física, ela tem um limite de desgaste. Ela se cansa com aquilo que se vê, né? E aqui começa então Salomão dizendo sobre como vencer esse processo do desgaste da canseira pelo excesso da rotina, o excesso da repetição, o excesso da mesmice que existe, né? Como contornar isso? E aí ele começa a contar no verso 8, dando sequência: todas as coisas são canseiras. O que ele está dizendo? Você vai cansar com qualquer coisa que você escolher fazer na vida. Independente se o que você escolher é muito bom agora, você realmente gosta, você tem um talento, você tem aptidão, você vai cansar com qualquer coisa que existe na vida. Porque tudo que o ser humano faz, a própria natureza do ser humano é repetitiva, em junção com aquilo que ele faz, se torna um cansaço.
Então ele diz: sobre todas as coisas está a canseira, todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém pode registrar, declarar, né? Não dá para contar o tamanho da canseira de todas as coisas, porque tudo é canseira. Se tudo é canseira, então o que tem que fazer então? Por que Salomão escreve isso? Porque ele está alertando para que você não venha se esgotar com uma rotina de canseira, independente do que você faça. Você tem que planejar um tempo de horário que você faz aquele tipo de trabalho, um tempo de horário de descanso para que você viva bem, um tempo de recompensa, para que as coisas não se tornem apenas repetição e, consequentemente, canseira. Porque os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que ele estava dizendo aí? Ele está dizendo sobre os sentidos do ser humano interior. Se ele quer fazer algo, ele escolhe algo para fazer, ele precisa planejar tempos de descanso para ele, porque senão ele vai entrar numa obsessão. As coisas começam a dar certo, ele se empolga, aí que ele se entrega e esquece de cuidar dele, da família dele, dos dias dele, do planejamento dele, e começa a entrar num processo de excesso. E aí todo o excesso, no começo parece que está funcionando, está dando sucesso, né? Tá legal, tá muito bom, mas com o tempo aquilo vira um desgaste crônico. Aí parece que a coisa estava indo bem, o projeto estava funcionando, estava dando resultado, de repente ele tem uma quebra. Ninguém sabe o que é. Foi porque não houve o tempo de controle para ter o tempo de descanso, o tempo de desfrute e o tempo do trabalho. Então, há necessidade de entender, todas as coisas são canseiras, mas para o homem não se afundar, ele não se destruir, melhor dizendo, né? Ele não se destruir com a rotina, com a canseira, ele precisa decidir planejamento. Então, tem um projeto, quanto tempo vai começar esse projeto, quanto tempo vai terminar esse projeto, né? Aonde vai terminar esse projeto? Porque não posso fazer uma coisa que não tem prazo de término, sem validade para terminar. Não pode, tem que ter começo, meio e fim. Quando é que eu vou descansar? Quando é que eu vou parar para verificar o que eu preciso? Todo projeto tem que ter o planejamento. Para o homem não olhar para a vida dele e pensar, não tenho neles contentamento, eu vou ficar aqui nessa rotina, nesse loop constante, até o fim. Que o Senhor tenha misericórdia, né? De cada um de nós. Então aqui, para nós evitarmos a canseira de todas as coisas e a canseira dos sentidos da vida, né? Olhar, ver, ouvir, e perder o sentido das coisas, nós precisamos correr para o planejamento, né? O planejamento, você tem hora para começar, para terminar, depois você tem hora para descansar, você vai aproveitar para verificar o que foi feito, você vai se alegrar, e aí termina os dias de vida sorrindo, porque começou, teve meio do processo e concluiu um planejamento de vida, concluiu o que queria fazer, concluiu a vontade que tinha. E aí, no final dos dias, o indivíduo tem contentamento, porque ele teve planejamento. Agora, quando não, fica a impressão de que todas as coisas são canseiras, né? E tudo é uma rotina qual é a mesma coisa. Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos de ouvir. Então, que nós possamos observar, né, qual a forma melhor de nós planejarmos as coisas e executarmos o planejamento com a nossa ação, de uma forma específica,
de uma forma que traga menos canseira, menos desgaste, né? E com a paz de Deus, que esse é o mais necessário, né? Quando nós podemos planejar, facilitar, abençoar, pacificar, né, a nossa vida, organizar as coisas para ter paz, nós não só estamos ajudando o dia de hoje, mas semeando uma velhice tranquila e também realizada com felicidade, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.